juntos orando ao Senhor. E logo após eu estarei iniciando o culto juntamente com a igreja. Amém? Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, iniciamos, Senhor Jesus, este momento de oração, Pai, para falar contigo, Senhor. Queria te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Pai, em que eu tenho de estar em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim, Senhor, a ida, Senhor Jesus, ao meu trabalho, a volta também, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. Obrigado pela vida da minha família, a qual o Senhor tem sustentado, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, tem livrado. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por todas as bênçãos, Senhor Jesus, por todas as lições. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Obrigado por estar, Senhor Jesus, conosco em todo o tempo, Senhor. Por nos ensinar, Senhor Jesus, tanto, Senhor Jesus, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Jesus, por usar pessoas, Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, transmitir, Senhor Jesus, algo, Senhor Jesus, de Ti para nós. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, por cada, Senhor Jesus, ministério, Senhor Jesus, por cada, Senhor Jesus, departamento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos obreiros, das irmãs, dos varões, dos jovens. Obrigado pela vida das crianças, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, abençoando cada um, Pai, fortificando, Senhor Jesus, na Tua palavra, ajudando, Senhor Jesus, estabelecendo eles firmes, Senhor Jesus, na rocha. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por escolher cada um, Senhor Jesus, de nós. Nos ajude, Senhor Jesus, nos ajude a não desistir, Senhor Jesus. Nos ajude a estar firme, Senhor Jesus, e constante, Pai, em Tua presença. Senhor Jesus, esteja conosco, Pai, neste culto. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a cada, Senhor Jesus, momento que iremos passar, Senhor Jesus, juntos aqui. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações, ó Pai. Prepara, Senhor Jesus, a nossa mente. Que possamos estar, Senhor Jesus, ligados em Ti, Pai. Ligados no trono da graça. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus, a Ti. Que possa ser sincero, Senhor. E se não há, Senhor Jesus, sinceridade, nos ensina, Senhor Jesus. E nos faça, Senhor Jesus, ser sincero. Nos prepara para isso. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor Jesus, a cada dia ser temente a Ti, Pai, a valorizar a Tua palavra, a valorizar, Senhor Jesus, o tempo, Senhor Jesus, contigo, tanto, Senhor Jesus, em Tua casa, quanto, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a ser fiel no pouco, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a abençoar, Senhor Jesus, a vida de pessoas. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a cada dia ser melhor, Senhor Jesus, na Tua presença. Senhor Jesus, fique conosco, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor manifeste a Tua presença neste lugar, Pai. Que nada seja, Senhor Jesus, de nós mesmos, Senhor, mas que seja tudo, Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Jesus, fica conosco, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Fala com a Tua igreja aquilo, Senhor Jesus, que ela precisa, Pai. E nos usa, Senhor Jesus, conforme o Senhor quer, Senhor Jesus. Conforme o Senhor quer, ó Pai. É o que eu te peço neste momento e te agradeço, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus por mais um dia que nós temos a oportunidade de estar na presença do nosso Deus. Eu gostaria de adorar o Senhor com o hino da harpa 667, que o título é Renova-me. Que possamos pedir o renovo do Senhor no dia de hoje. Que possamos estar conectados em Deus e dar o nosso melhor essa noite, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
coração. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino Senhor formoso és. Aleluia, Jesus. Tua face nós queremos ver, Senhor. Receba a nossa adoração neste lugar, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus. Nós te damos honra e nós te damos glória, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade-me, Senhor. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez
Aleluia, Jesus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que possamos lembrar do nosso primeiro amor. Lembra de quando você aceitou a Jesus? De quando você falou em línguas pela primeira vez? É esse primeiro amor que Jesus quer de nós. Que voltemos a ter de novo. Eu gostaria de ler a leitura oficial dessa noite que se encontra em Ezequiel 37. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos se coloquem de pé para nós estarmos a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 10. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Aleluia. Os irmãos achou? Amém. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, tá bom? Versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele ordenou, e profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Eu estava meditando, os irmãos podem se assentar, amém? Eu estava meditando nessa passagem, e eu meditei um tempo atrás, e o Senhor, na verdade o Espírito Santo de Deus falou: começa a profetizar naquilo que está morto em qualquer área da sua vida, que você vai ver o que eu vou começar a fazer. E desde então eu tenho feito isso, profetizando naquilo que parece impossível, aquilo que está morto dentro de mim. E o que eu quero dizer para os irmãos é que comece a profetizar dentro da sua casa, em alguma área da sua vida que está morta. Comece a profetizar, e você vai ver as mãos do Senhor, e você vai ver o milagre do Senhor sobre a sua vida, amém? Eu gostaria de estar chamando a Jó para estar orando por essa palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Sim. Oremos, irmãos. Irmão, se levante para a gente orar. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos na tua casa para adorar e para bendizer o teu santo nome. Muito obrigado pelos livramentos, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz. E aqui estamos, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo poderoso nome. Muito obrigado por cada irmão que aqui se esforçou,
que passou por obstáculos e aqui está, ó Pai. Continua falando em nossos corações. Usa cada irmão que for falar, cada irmão que for louvar, meu Pai. Abençoa também o pregador desta noite. Que haja, Senhor, um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Gostaria de estar abrindo as oportunidades e gostaria de dar a oportunidade para a irmã Márcia falar algo da parte do Senhor, amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Estou muito feliz com o Senhor, com os irmãos também, né? E agradecida a Deus por mais um ano de vida. Ontem eu fiz aniversário, completei 39 anos, né? E é muito gratificante você cumprimentar anos de vida na presença do Senhor, né? É muito bom isso daí. E eu quero ler na palavra do Senhor, em forma de agradecimento a Deus, o Salmo 23. Glória a Deus. Que diz assim, o bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de estar dando a oportunidade para a nossa irmã Cibele também. Está falando algo da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço para o irmão colocar o homem dos milagres, Mara Lima. Quero estar contando, uma bênção, um livramento, Eu posso dizer assim, que o Senhor tem feito ali na vida da minha filha, No dia de hoje eu estava ali em casa, ela caiu há uns tempos, e ela fez um cortinho e estava inchada, e ali ela caiu em cima de um vidro, de uma porta de vidro, quebrou e ela machucou, cortou. E ali está esses dias, passou já umas 2 semanas e estava bem um calombo. E eu não levei no médico, porque em casa a gente conseguimos estancar o sangue, fizemos curativo. E ali hoje mãe, eu tirei a casquinha, tinha esse caco de vidro dentro. Falei, meu Deus, olhei assim, falei, olha o cuidado do Senhor para nossas vidas, E eu ali fiquei olhando para ela, lavando, eu estava lavando roupa, eu parei assim, eu falei, Senhor, obrigada. Ela falou, olha mãe, como Deus cuida. Eu falei, olha como Deus cuida dos nossos. Olha o tempo que você, às vezes você entrou aqui e você não prestou atenção que o Senhor já falou com você. Eu estava ali sentado e o meu coração, eu pude sentir ele bater forte. Sabe quando você sente aquela presença do Todo-Poderoso na casa? E eu lembrando, e eu falando, Senhor, que cuidado é esse que o Senhor tem tido com a tua igreja, com o teu povo. Irmãos, a gente não tem nada para pedir a não ser agradecer. Porque olha, mesmo a gente andando na rua, mesmo a gente pensando, caiu, não foi nada, mas o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você. Mesmo a gente olhando nas mínimas coisas, porque aquilo dali podia ter dado uma infecção nela, podia ter dado uma inflamação, ela podia ter ido para o hospital agora, um caco de vidro, dentro, uma ferida. Quando ela saiu, formou o buraco, falei, meu Deus, você ia levar uns 3 pontos aí. Mas o Senhor é o médico dos médicos que cuidou.
Senhor. Né? Louvado seja Deus. Por esses dias também, né, eu quero estar contando uma outra bênção a qual o Senhor fez. E todos os dias que eu entro aqui, o Senhor coloca no meu coração que bênção que o Senhor concede na nossa vida para a gente contar. Porque é Ele que faz e Ele que manda as pessoas vir nos abençoar, né? Eu estava ali orando, né, para o Senhor preparar um pedreiro para mim. Falei, Senhor, vai ser o irmão Nenê. Aí eu estou orando, falei, Senhor, toca no irmão Nenê. Senhor, tem de misericórdia. Olha como é que está essa situação. Porque o Senhor, irmãos, Ele cuida de tudo. Olha, se você precisar de um sapato, Ele vai prover. Se você precisar de um bife, porque você tiver vontade de comer um bife, Ele vai prover. Porque eu já quis comer no meu aniversário um bolo. E a irmã, Deus abençoou a vida da irmã Cida de Fátima. E ela trouxe o bolo aqui. O bolo do jeito que eu falei, sentado no sofá. O Senhor mandou para mim. Eu falei, Senhor, mas que cuidado é esse que o Senhor tem comigo? Porque eu não sou merecedora. Eu não sei você, mas eu tenho vivido assim coisas que eu tenho olhado e falado, Senhor, o que é isso? E eu orando, falando, é o irmão Nenê. E eu perguntei, irmão Nenê, está trabalhando? Tô. Falei, Senhor, mas estou falando com o irmão Nenê. E aí levei um outro pedreiro lá, ele fez um orçamento que não ao meu alcance, estava longe. Aí eu falei, Senhor, então não vai ser agora não, vou esperar. E eu lá no meu serviço trabalhando, o Senhor falou, me lembrou um pedreiro, eu falei, vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem, está trabalhando? Não, vou lá na sua casa hoje e faço o orçamento. Chegou lá, irmão, era tanta coisa, ele falou assim, eu vou te cobrar R$600. Eu parei assim, falei, meu Deus. Falei, agora, ou ele não sabe fazer, já pensando logo, ou ele não está sabendo fazer, ou alguma coisa deu errado. E fiquei olhando, falei, vou ficar com ele, né? E ali pedi mais outras coisas, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ali foi finalizado alguma das coisas que eu estava no meu coração. Porque o Senhor é aquele que realiza os sonhos do seu coração. O Senhor, Ele colocou nessa noite no meu coração sobre essa palavra que a irmã falou, para a gente profetizar. E-mails, eu não sei o que você está pedindo, igual a irmã falou, eu tenho experiências de coisas mínimas. E coisas grandes também, viu, pastor William? Coisas que, carro. Um dia eu fiz um propósito com o Senhor, na casa do Senhor, de dar R$1. E eu precisava de um carro. Eu falei, Senhor, eu preciso de um carro. Todas as vezes que eu for no culto, eu vou levar R$1. Todas as vezes que eu for no culto, Senhor, eu vou levar R$1. Mas eu preciso de um carro para mim, para a tua casa. E ali o Senhor levou uma pessoa na minha casa para me vender um carro. Chegou lá e falou, como você pode pagar? Eu falei, eu não estou trabalhando, acho que eu não estou nem podendo pagar. Mas aí o Senhor proveu, preparou um vizinho para me cuidar, uma criança, que a moça perguntou. Depois eu fui ali, outras coisas o Senhor colocou na minha mão e eu consegui pagar aquele carro. Coisa que Ele falou, você vai pagar em 10 vezes. 10 vezes sem juros. Olha, nenhum lugar, é só Deus mesmo. 10 vezes sem juros. Falei, não adianta você vir na minha porta, eu não vou ter dinheiro para te dar, eu vou te dar no dia certo. 10 vezes. Para a honra e glória do Senhor Jesus, em 3 meses eu paguei o carro. 3 meses eu paguei o carro. Para você ver, para você que está aqui, para você que está na live, para você ver o tamanho do nosso Deus. Não importa qual é a provisão. Ele vai prover porque Ele é Deus do impossível. Amém? Eu vou estar louvando em agradecimento. Eu queria estar lá no meio da multidão, quando contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, olha ele perguntando, e perguntou, o que queres que eu te faça? Oh, aleluia! Senhor, que eu veja
bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção já posso sentir, que hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque das suas mãos cheias de unção. Receba a sua bênção, a sua cura, a sua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora. Eu já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. É só para quem crê, é só para quem crê para acreditar que o homem dos milagres, ele já se faz presente. Oh, aleluia! Oh, olha, me perguntando nessa noite. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Oh, coisa linda, Senhor, que eu veja que ele viu. Foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção já posso sentir, que hoje o milagre Deus vai fazer aqui. Olha ele fazendo um milagre. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque das suas mãos cheias de unção. Receba a sua bênção, a sua cura, a sua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora. Eu já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a adorar. O homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Oh, aleluias. O Todo-Poderoso nessa noite, ele manda eu te perguntar: o que você quer que ele te faz? Louvado seja Deus. O que você quer que o Todo-Poderoso te faz? Decanta alabás. O que você quer? Você não está entendendo. É cura, receba. É libertação, receba. É porta aberta, receba. É transformação. É vida financeira? É vida financeira, decanta lá. É vida financeira, recebe uma provisão da parte do Senhor na sua vida. Recebe uma provisão da parte do Senhor na tua vida. É Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele que resolve. É tudo no controle dele, está na mão dele. Decanta alabás, ó, descansa o teu coração. Por esses dias vai fazer um mal, e você vai contemplar o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia, eu sou Deus. Dela paz, dela. Oh, glória. Oh, aleluia. O Senhor está na casa, igreja. Eu convido a cada um de vocês a se colocar de pé neste momento. Nós iremos adorar o Senhor. Felipe, coloca aquele lá, vai virar a página da minha história. Oh, aleluia, você vai louvar o Senhor juntamente comigo esse hino, e você vai declarar que a página da sua história hoje vai mudar.
Em nome de Jesus, levanta a sua mão, levanta a cabeça, comece a marchar, comece a declarar a tua vitória hoje, que o Senhor vai contemplar a tua vitória, vai alcançar, você vai alcançar essa vitória que você tanto precisa, seja em qualquer hora da sua vida, seja enfermidade, vai bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Alguém está achando que você vai cair, que você vai desistir, mas não. Hoje Deus vai te firmar na rocha. Hoje Deus vai fortalecer você, e você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Ah, um nível espiritual diferente aqui. Oh, glória. Oh, aleluia. Declare: quem impedirá o agir de Deus? Você vai dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Não é assim? Olham para mim, já julgando seu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É um Deus com uma virada em sua vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Oh, aleluia! Você vai dar a volta por cima. Creia nisso, igreja. Oh, glória! Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Declare: vai virar a página da sua história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, levanta a mão. Vai virar, declara, igreja. Vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar. Oh, glória! Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima.
volta por cima. Você vai sair daqui diferente. Em nome de Jesus, creia. Creia que Deus vai fazer acontecer. Aquilo que parece impossível aos seus olhos, Deus vai fazer por você. Em nome de Jesus. Gostaria de estar dando a oportunidade para o nosso pastor William. Está falando algo da palavra do Senhor, amém? Assim mesmo. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, quem acredita que Deus tem a forma dele de trabalhar? Falo isso para os irmãos porque eu estava meio na decisão. Ou vou lá com o pastor Natanael ou venho para cá. Eu falei, quer saber? Hoje eu vou para minha casa. E Deus tem o plano certo de falar, de agir. Porque eu vim pedir a Deus uma resposta. E muitas das vezes, irmão, quando a gente quer receber de Deus uma resposta, normalmente a gente não dá muito valor à nossa casa. A gente quer ir na casa próxima ali, porque a gente acha que Deus vai usar os vasos lá. E Deus usa aqui também, irmão. Quero te falar que você foi chamado por Deus para ser usado para Ele. Deus não usa só pastor. Deus usa cada um de nós, irmãos. Nós somos vasos na mão dEle. Eu ia falar sobre Jeremias 18, que nós somos vasos, mas nem vou falar mais. Porque Deus tem falado tantas coisas. Pode se sentar, irmãos. Deus tem falado tão grande aqui nessa noite. Eu creio, irmãos, que hoje é culto da virada. Eu vou falar isso de novo porque alguns pegaram e outros estão meio assim, nas nuvens. Hoje é culto da virada. Sabe aquilo que você não viveu ainda? Se prepare para começar a viver, irmãos. Tem angústia caindo por terra, tem assolação indo embora, tem tristeza que Deus falou. Deus está falando, aquilo que passou, pode deixar para trás. Daqui para frente é vida nova, é coisa nova. Às vezes a gente não ouve muito a voz de Deus. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus quando alguém chega e aponta o dedo para você e fala, assim te diz o Senhor. Mas não, irmãos, a palavra hoje, o agir de Deus hoje é muito claro. Deus está falando que Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Se prepara aí, você que entrou aqui nesta noite, se prepare para viver a virada de Deus. Nós estamos vivendo um culto, irmãos, sobrenatural. A presença de Deus está sobre nós. Oh, aleluia, aleluia. Você não veio neste culto por simplesmente vir. Toda vez que você vem para o culto, você vem para adorar. Às vezes a gente fica quieto demais, irmãos. Sabe, às vezes Deus fala num culto e às vezes a gente fica meio duvidoso. Será que é comigo? Não sei nem por que eu estou falando isso. Talvez você está aí quietinho e você está perguntando, será que essa palavra é para mim? Ah, irmão, se Deus tirou tudo de Jó e restituiu tudo, quanto mais Deus não faria por você, irmão. Às vezes a gente acha que Deus não vai fazer. Se prepara para viver algo novo de Deus. Oh, irmãos, tem gente aqui que não está acreditando, mas tem gente que já pegou esta palavra. E mesmo se você não acreditar, irmãos, é pela fé, porque nós estamos aqui no sobrenatural. Aleluia, este culto aqui nunca foi culto carnal. Este culto aqui sempre foi culto espiritual, irmãos. É por isso que você sente a presença de Deus. É por isso que você chora. Oh, é por isso que Ele visita o teu pensamento, o teu interior, o teu coração. E é por isso que Ele está trabalhando aqui nesta noite. Ah, eu sinto Deus trabalhando aqui, irmãos. Ora baixara calabandarábia, ora baixara canchorrebiadai, e campada baixai, e calabaranda calabachai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória. Ora baixai.
Oh, aleluia. Deus está falando aqui, eu não vou nem chegar, mas Deus está falando aqui que visita a tua família. Não é só você. Deus visita a tua família que está acima de você, que é você e que está abaixo de você. Deus visita. Oh, aleluia. Até quando tu entrarás aqui nesta porta e Deus vai dizer para você: está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você. Oh, aleluia. O problema é que nós cristãos querem tomar o controle. Mas entrega o controle na mão de Deus para você ver o que Deus faz. Começa a orar na tua casa. Começa a orar, fala: Senhor, lá na igreja eu sinto tua presença, eu sinto o Senhor, mas eu quero o Senhor aqui também. Deus está falando, se você começar a orar com as mãos levantadas. Ei, foi lido aqui Ezequiel, irmãos. Não tinha mais esperança, mas Deus fala para você: quando tu chegar em casa e quando você estiver sozinha, ei, tu vai, oh, aleluia, você vai entrar dentro da sua casa com as mãos levantadas, você vai convidar a Deus: Senhor, é aqui, eu quero o Senhor aqui. E eu já declaro o Senhor na vida dos meus filhos, eu já declaro o Senhor na minha vida, eu já declaro o Senhor nos meus sentimentos, eu declaro o Senhor em tudo. Deus está falando aqui que se você entregar, Ele vai visitar o teu sentimento, Ele vai visitar tudo. Oh, aleluia! Glória! Não fique desligado não, irmãos. Eu quero dizer que Deus tem o melhor para você. Mas Deus só faz o melhor, só viverá, comerá do melhor se você obedecer. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu já peguei posse, irmãos. Vou nem falar mais nada. A vontade que eu estou aqui é de glorificar, de exaltar. Oh, aleluia. Estou sentindo a glória de Deus tão grande, mas, oh Deus, que presença poderosa. É, irmãos, Deus falou aqui que nós ia viver cultos sobrenaturais. Está sendo, irmãos. Quem era a quarta-feira da passada, a quarta-feira retrasada para a quarta-feira de hoje? É, irmão, se prepara. Você que está em casa aí, quer vir para a igreja, vem, porque o sobrenatural de Deus está aqui e vai te alcançar aí também. Aleluia. Oh, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória. Oh, aleluia, Jesus. Ei, caramanchoi. Irmão, se você soubesse tamanha glória, tamanha presença do Senhor. Se eu fosse você, eu valorizava esse momento que você tem na presença de Deus. Porque há muitas pessoas lá fora que talvez gostaria de estar aqui no seu lugar e não tem força, não consegue, ou algo impossibilita ele de estar aqui. E você tem essa oportunidade. Que você possa valorizar cada segundo na presença do Senhor, que é precioso. O Senhor cuida, igreja. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida de você, em cada detalhe da sua história. Quantos livramentos Ele já não te deu e você nem percebeu. Talvez era para você ter morrido. Talvez você atravessando a rua era para um carro ter te acertado e você está aqui hoje. Começa a agradecer ao Senhor pela vida que você tem, pelas pernas, pelas mãos que você tem, pela voz que Deus te deu para você glorificar o nome dEle. Oh, aleluia. Eu gostaria de estar dando a oportunidade para o irmão Neném
para ele estar louvando ao Senhor, e você pode estar trazendo a sua oferta aqui. Mas antes dele vir adorar o Senhor, eu só gostaria de contar o testemunho que já era para eu ter contado há muito tempo. Para quem não sabe, hoje eu estou trabalhando para a glória de Deus, mas há um tempo atrás eu saí do meu primeiro emprego, onde Deus abriu a porta para que eu pudesse pagar minha faculdade. E eu fiquei ali naquele trabalho como atendente durante 2 anos e 6 meses. E findou o meu tempo naquele lugar. E eu falei com Deus, eu fiquei 5 meses desempregada. E eu falei, Senhor, eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho, minha casa está sendo construída, não dá só o Mateus trabalhando. Eu tenho que ajudar em algumas coisas aqui em casa. Senhor, abre a porta, me ajuda. E o Senhor abriu a porta primeiramente em uma empresa. Eu fiquei 2 semanas nessa empresa, mas eu aprendi tanto. E depois, passou os 5 meses, eu entrei nessa empresa, fiquei 2 semanas. E eu estava tão ansiosa naquele lugar, estava me esforçando para dar o meu melhor lá. Só que não era a vontade de Deus. E eu senti que eu ia ficar lá, mas eu ia ficar com muita ansiedade por coisas que eu queria alcançar e às vezes não era o tempo. E aí eu saí de lá, mas não demorou 1 semana, igreja. Não demorou 1 semana. E o Senhor abriu a porta de emprego novamente. E antes eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo. E o Senhor me ajudou, igreja. E já foi falado aqui que a irmã fez o propósito de dar R$1 aqui. E eu falo, não importa a quantidade que você vai depositar na casa do Senhor. Ele não está se importando com isso. O importante é o seu coração perante a Ele. Que você possa dar o seu melhor e assim Ele vai fazer o resto. E eu não poderia deixar de contar esse testemunho. Não poderia deixar para outra oportunidade, agora que eu tive a oportunidade de dirigir o culto hoje. Então eu estou muito feliz. Deus abriu a porta, eu estou empregada. Dia 18 fez 3 meses que eu estou naquela empresa. E eu estou muito feliz. Estou muito contente. Para a glória de Deus. E eu queria adorar o Senhor mais uma vez. Ao nome dEle, agradecer Ele por essa oportunidade dEle ter abrido essa porta. E esse é o meu testemunho. E eu gostaria de estar chamando o irmão Neném para estar louvando ao Senhor. E que você possa trazer a sua oferta aqui com alegria, irmãos. Com muita felicidade no coração. Porque até o dinheiro para o seu patrão pagar o seu salário é Deus que dá. É isso que a gente tem que ter em mente. Que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é Ele que supre, é Ele que faz todas as coisas. Então que você possa ser grato ao Senhor nessa noite, amém? Irmão Neném, com oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Antes de nós louvarmos, eu queria que nós orássemos pelas ofertas, amém? Você trouxe sua oferta aí, pega ela na mão aí. Se você não trouxe, também não deixe de orar, porque o Senhor é aquele que provê, né? Já a Brenda deu o testemunho dela aqui. E é prova de que o Senhor é aquele que cuida de nós, né? Naquilo que nós precisamos. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na Tua presença, te louvamos, ó Deus querido, e te adoramos, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, Senhor. E agora, Senhor, que vamos ofertar na Tua casa, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, que prepara tudo para nós, é o Senhor que cuida, Senhor, é o Senhor que provê, que o Senhor vem estar, Senhor, abençoando a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, Senhor, suprindo a necessidade de cada um, ó Pai, abrindo as portas para aqueles que precisam, Senhor, ó Deus, e que nós possamos ter a alegria, o prazer de ofertarmos na Tua casa, de entregarmos a nossa oferta no Teu reino, na Tua obra, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, ó Deus querido, voluntário, Senhor, para ofertar, ó Deus, que nós venhamos ter prazer também nisso, porque sabemos que esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Ó Deus querido, continua cuidando de nós, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, e entregamos a nossa oferta diante da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com um louvor bem conhecido. Eu gostaria que você ficasse perto de alguém aí neste momento, desse a mão para ele. É um louvor de comunhão, mas é um louvor também que é de nós profetizarmos, né? Já foi falado sobre profetizar aqui nessa noite. E nós vamos profetizar na vida desse irmão, né? E esse louvor fala que não vou calar meus lábios, mas eu vou profetizar. Então que você venha continuar sendo, porque eu creio que você já é um instrumento do Senhor nessa noite, para a vida de alguém, para profetizar a bênção do Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar.
Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Profetiza no seu irmão aí, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre sua vida, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Fala para ele assim, ó, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão? Nunca cessarão. Nunca cessarão. O Senhor, Ele tem um manancial de águas para a nossa vida. Então que você possa estar aberto, né? O que nós precisamos, irmãos, é simplesmente abrir o nosso coração para o Senhor. Não existe segredo nenhum. É você abrir o coração e falar assim, eu estou aqui, Pai. Eu quero ser cheio, eu quero dessa água, eu quero dessa vida. Ele tem para te dar. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos ainda se permaneçam de pé. Gostaria de estar chamando aqui o nosso irmão Kaique, que estará trazendo a palavra nessa noite. Aleluia, Jesus. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar pela vida do nosso irmão Kaique, amém? Senhor Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, do Kaique. Espírito Santo de Deus, conduz o teu filho, Senhor Jesus, na palavra. Senhor Jesus, que ele venha falar, Senhor Jesus, tudo o que o Senhor quer que ele fale. Que não seja, Senhor Jesus, nada, Senhor Jesus, dele mesmo, mas sim do Senhor. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor Jesus, conforme Tu bem quer, Pai. Na liberdade do Teu Espírito Santo. Fala os nossos corações. Prepara os nossos corações, Senhor Jesus, para receber, Senhor, a Tua palavra, ó Deus. Conduza, Senhor Jesus, este final de culto, Senhor Jesus, e essa palavra é o que eu te peço neste momento, Senhor Jesus. Toma os seus vasos, Senhor Jesus, em tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a segunda parte da palavra, porque já teve muita palavra nessa noite aqui, viu? Alguém já pregou aqui. Agora vamos para a segunda parte da palavra de Deus. E é tudo confirmação. Deus dá só continuidade naquilo que Ele começa. Amém? Queridos, eu queria pedir para que todos vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria ler com os irmãos aqui do versículo 11 ao versículo de número 13. É um texto muito interessante que Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito
de um dos temas que regem a vida cristã, né? Eles regem a vida cristã e Deus, ele sempre chama a gente para viver níveis mais a fundo nessa base que a gente vai entender um pouco nessa noite. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11 ao 13. No versículo 13 eu só queria ler a primeira palavra que fosse aparecer depois dos 2 pontos que vai aparecer na sua Bíblia aí. A Bíblia diz assim no versículo 11, para a nossa meditação. Todos acharam? Ou tem alguém procurando? A irmã Deus está procurando ali, vamos esperar ela, para a glória de Deus. A gente espera, não tem problema algum. Queridos, Deus tem só confirmado naquilo que Ele falou aqui nessa noite. Eu vi muito testemunho, eu vi muitas coisas aqui. E uma das coisas que Deus tem ministrado no decorrer da semana, até meses para a minha vida aqui, viver uma vida dessa forma, e é dessa forma que Deus chama a gente para viver também. Versículo 11, a Bíblia diz assim para a gente: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Há 3 coisas que permanecem. Eu só vou ler a primeira aqui e é sobre isso que eu quero firmar com os irmãos. A fé. Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Querido, certa feita, um homem ele foi fazer uma visita a uma fábrica onde fabricava-se, onde se separava árvores para trabalhos de formação de mesas, cadeiras que eram feitas de madeira. E esse homem, quando chega nesse lugar, ele observa que o lenhador cortava essas árvores. E ele chega no lenhador e fala assim: eu posso observar que por mais que elas pareçam iguais, elas não são. Porque a fibra delas, quando a gente olha para dentro, na conversa com o lenhador, eu posso observar que uma é mais clara e outra é mais escura. E que você muito bem tem separado essas árvores. As de fibras mais escuras você coloca perto de você. E as de fibras mais claras você deixa mais avante, deixa mais para longe. Eu gosto muito disso porque aí ele conseguiu entender algo muito importante daquilo que Deus talvez queria falar com esse homem naquele dia. O lenhador pegou, virou para ele e falou assim: cara, essas árvores aqui de fibras mais claras, que eu deixo mais para longe, elas são árvores que no vale, elas crescem na parte mais de baixo. E pelo fato de crescer na parte mais de baixo desse vale, elas não recebem tanto vento enquanto pequenas, enquanto ainda desenvolvem-se, e por isso elas não conseguem ter um desenvolvimento maior e as suas fibras não ficam tão fortalecidas. Então eu distingo isso por quê? Porque essas árvores que têm a sua fibra mais escura, eu trago ela mais para perto e assim eu consigo diferenciar aquilo que é de trabalho específico para trabalho mais amplo. Então essas árvores de fibra mais escura, elas são árvores que são feitas para trabalhos específicos. Por quê? Porque desde pequenas, elas crescem nos altos das montanhas, onde desde pequenas elas recebem fortes ventos. Então por isso, a fibra delas fica mais escura. E por isso, eu utilizo ela para vender para os meus fornecedores para trabalhos mais específicos. Então ele começou a entender a partir daquilo que a fibra daquelas árvores é que fazia uma diferença, porque ela determinava o desenvolvimento que aquela árvore tinha. O fato de crescer no alto da montanha e por receber fortes ventos desde pequena, deixava ela no âmbito e no nível de alguém que poderia ser usado como um trabalho mais específico, e não como um trabalho mais amplo. E aí fica uma pergunta para a gente: será que Deus não está trabalhando na sua vida e te preparando para um trabalho mais específico? Entende? Então vamos lá.
começando a partir disso, a gente tem que entender uma coisa, que vida de crente é viver vida de fé. Eu vou citar mais 3 vezes isso aqui, e é a terceira vez que eu cito no culto. Abacuque falou, Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela... Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo escrevendo a carta a Roma, ele escreve: o justo viverá pela... O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele vai escrever e vai dizer que o justo viverá pela... E fé ela não é somente para dias bons, quanto para dias maus. Porque a fé ela é muito utilizada nos dias maus que a gente vive. Eu não sei se você já parou para observar, mas quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai dizer: para você resistir no dia mau, uma das armaduras que você tem que colocar é a fé. E aí a gente começa a entender o seguinte: por quê? Porque quando Paulo ele escreve isso, eu entendo muito bem que o contexto está dizendo sobre amor. Só que ele chega numa parte do desenvolvimento do texto aqui do versículo 11, que quando ele era criança, ele pensava como criança, ele raciocinava como criança. Só que ele chegou a ser homem. Então, a forma como ele viveu a vida dele e a vida de crente, vida de fé, partindo desse pressuposto, desse conceito, a gente entende que é uma vida de desenvolvimento que você vai galgando de glória em glória, de degrau em degrau. Então, olhando para esse fato, uma coisa que eu observei muito hoje, eu vou deixar muito mais claro para você entender melhor do que eu estou falando aqui. Isso é só uma coisa, um subcomposto da vida de fé que todo cristão vive. Minha mãe hoje contou um testemunho que ela viveu hoje no shopping, que pessoas chegaram lá, os donos das marcas da Nike, da Adidas, não é isso? Chegaram lá para fechar o box. E aí minha mãe, pela glória de Deus, o corredor dela todinho, ninguém fechou nada, ninguém pegou nada, para a glória de Deus. Só que o fato que mais me chamou a atenção em tudo isso foi um testemunho que ela contou de um rapaz lá chamado Vicente. Ele não é cristão, mas só simplesmente o fato de não ter fechado o box dele, a polícia não ter pegado nada de produto que ele vendia, fez ele começar a chorar e desesperado falar para minha mãe assim, ó: olha o que Deus fez entre a gente. Irmão, e quando eu vi aquilo, eu falei para minha mãe assim, mais ou menos: cara, eu não sei você, mãe, mas se fosse eu ali, eu ia ficar bem relax, bem tranquilo. Eu imagino um cara chorando para mim, falando assim, o quanto que Deus fez ali, mas eu ia permanecer bem assim. Por quê, Kaique? Porque quando você vai galgando níveis de fé, você começa a observar que quando você vai amadurecendo, existem coisas que Deus vai fazendo, coisas pequenas que não te surpreende tanto. São detalhes, aí você fala assim, cara, Deus fez isso, mas tem coisas que quando a gente vai mais galgando, não é verdade? Tem coisas que quando a gente vai mais galgando, Deus vai fazendo mais, e aí a gente fala, cara, agora Deus surpreendeu de verdade. Porque, irmão, no nível de fé que eu estou hoje, eu espero que é o nível de fé que todo mundo está aqui para me acompanhar também. Hoje em dia, para Deus me surpreender, irmão, é só Deus, eu falar assim, ó, vamos orar para uma pessoa que não tem olho, nascer o olho e começar a enxergar. Irmão, se isso acontecer, aí eu começo a falar, cara, hoje Deus fez uma coisa aqui que eu vou te falar, foi top. Porque, irmão, conforme você vai galgando níveis de fé, não é qualquer coisa que vai te surpreendendo, são novos níveis que vão te surpreendendo, são novas coisas. Aí Paulo vai dizer, eu era pequeno e hoje sou grande. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus. Só que olha, para analisar. Antes de um bebê andar, ele tem que engatinhar. Então Deus vai pegando na mão do crente e a gente canta aquela música lá. Eu não sei andar sozinho, com minhas forças eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Irmão, e quando Deus pega, quando você se converte, Deus é mais ou menos assim, Ele pega na sua mão, anda com você junto até você começar a andar. Porque eu não sei se você já parou para observar, o bebê ele nasce e não anda. Depois de alguns meses, eu acho que por volta de 8 meses, eu não estou certo porque eu não tenho filho ainda, mas eu voltei para a glória de Deus. Você vai observando, irmão, que o bebê ele começa a engatinhar e aí o pai vai ajudando para ele começar a ficar de pé. E aí depois que ele vai começar a ficar de pé, você vai observando que o bebê ele não começa a correr de princípio. Por quê? Porque ele ainda está começando. Então ele precisa criar força na perna para começar a correr, para criar confiança. E na vida cristã não é diferente, irmão. É a mesma coisa. A dinâmica é a mesma.
Deus pega na sua mão, você começa andando. Aí a Bíblia fala, Enoque andou com Deus. Só que para Enoque começar a andar, ele primeiro teve que engatinhar também na fé. Concorda comigo? Então vamos lá. Eu estou construindo um conceito para a gente chegar onde Deus quer chegar nessa noite. Aí Deus pega na mão, a gente está engateando, daqui a pouco a gente está andando, daqui a pouco a gente está correndo, daqui a pouco a gente está pulando, daqui a pouco a gente está voando. Então vamos observar isso aqui, irmão. Cristão vive vida de fé. Aí Paulo, ele na suma de muitas das suas escritas, ele vai escrever assim: nós não vivemos pelo que cremos, pelo que vemos, perdão, mas pelo que nós acreditamos. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu acho interessante que isso vem posteriormente. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui para a gente construir o conceito junto. Em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 18. Então vamos lá, irmãos. Partindo desse pressuposto, só para a gente concluir aqui, Paulo está dizendo que ele era criança, chegou a ser adulto. Mas a parte mais interessante da fé aqui é que ele vai dizer assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12: de igual modo agora só posso ver, observa, só posso ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando um reflexo num espelho. É mais ou menos assim. Eu não sei você, irmão, mas quando a gente toma banho, a gente fecha a porta. Se você tomar banho quente, o chuveiro, por causa da quentura e da umidade, do calor do chuveiro e daquele ambiente fechado, faz com que a janela não, o espelho fique embaçado. Eu não sei quando você parou para observar outro exemplo muito prático. Quando você está dirigindo numa estrada, numa rua e está chovendo, você tem que fechar o espelho do carro, o vidro do carro, e aí começa a ficar embaçado. E essa mesma dinâmica, essa é a dinâmica, é a mesma aplicável aqui. Porque quando você vai se olhar no reflexo no espelho e tá todo embaçado, você sabe que você tá ali, que você tá se vendo, mas você não consegue se ver de forma plena. Você não consegue se ver de forma perfeita. Por quê? Porque tá embaçado. Mas a certeza dele de fé é que ele vai dizer no texto: mas chegará um dia que eu o conhecerei, que eu o verei face a face, assim como eu sou conhecido. Irmão, Deus me vê plenamente. Deus habita dentro de mim. Deus mora lá em cima, está me vendo aqui agora. E Deus está aqui nessa casa, vendo cada um de nós. Ele te vê plenamente. Aí Paulo vai dizer assim: eu tenho a esperança que surge da minha certeza de fé, que um dia eu verei. E aí a gente parte para o pressuposto do segundo texto que eu acabei de abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13. Eu quero ler aqui. Vai dizer assim, ó: está escrito, cri, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Eu gosto disso aqui porque ele está citando um Salmo 116, versículo 10. Ele vai dizer, o salmista, ele vai escrever assim, ó: estou aflito, mas mesmo assim ainda acreditei. É alguém que vive por fé, irmão. É alguém que acredita, alguém que tem certeza. A gente vai chegar nisso ainda. Aí no decorrer dos versículos, ele vai para o versículo de número 16, e aí a gente vai para o 16 e vai para o 18. Olha só, versículo 16: por isso nunca desanimamos. Ele chega no âmbito aqui de alguém, de um ser humano que é emocional e que desanima. Mas ele vai dizer que ele nunca desanima. Por quê, Kaique? Porque olha o que o texto vai dizer: embora nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Aí ele vai dizer: este nosso sofrimento e aflições leves e momentâneas não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em glória eterna sobre nós, para todo o sempre. Portanto, não olhamos. Observe, irmão, a dinâmica. Ele não olha para o que está visível. Olha só. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente. Olha só como ele vai aplicar a dinâmica espiritual para ter uma saúde emocional boa. Ele vai dizer assim, ó: eu não enxergo para o meu agora, porque se eu enxergar para o meu agora, eu sempre vou colocar um ponto final na minha história. Mas se eu começar a enxergar aquilo que eu não consigo ver,
eu simplesmente, ao invés do ponto, coloco uma vírgula, porque eu tenho certeza que a história continua apesar do meu momento. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Olhamos para aquilo que não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Querida, a gente chega nesse texto aqui e Paulo ele está simplesmente dizendo para a gente, cara, não enxerga, não olha para aquilo que está visível aos seus olhos, olha para aquilo que você não consegue ver agora. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Essa dinâmica é a dinâmica da fé. É você enxergar o amanhã, não enxergar o agora. É você entender e compreender essa verdade. Cara, Deus está no meu futuro, eu sei que vai dar certo. Sabe por que o diabo tem muita raiva? Porque sempre quando o crente entra na batalha, ele já entra cantando o hino da vitória. Sabe por quê, irmão? Porque a gente já sabe, meu irmão, eu já ganhei a guerra. Eu já ganhei a guerra. Jesus já venceu por mim. Quando ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições, ele está dizendo assim, ó, mas calma, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, cara, você não vai vencer por sua força, porque eu já venci por você. Você só tem que trilhar o caminho de fé e galgar novos níveis para você começar a andar que nem Enoque. Para você chegar nesse nível de maturidade que Deus quer que você chegue, irmão. Olha só, Romanos 8, versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer para a nossa meditação. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se comparado com a glória que Ele nos dará mais tarde. Versículo 24 e 25, explicando uma dinâmica da fé para a gente chegar onde Deus quer falar. Olha o que ele vai dizer. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Ou seja, o que é a fé? A fé está ligada com aquilo que você não tem ainda, mas você tem certeza de que Deus tem preparado algo para você ter, irmão. A dinâmica da fé é parte disso. Olha o que ele vai dizer para a gente. Espera ansiosamente conseguir algo que não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Irmão, se eu já estou vendo meu iPhone aqui, para que esperar com esperança? Eu já estou vendo. Não tem para que esperar. Agora, se eu tenho certeza que eu não estou vendo o iPhone ali, mas eu sei que vai aparecer, irmão, aí a gente começa a criar fé, começa a criar expectativa. Deus vai fazer algo novo essa semana. Deus vai fazer algo novo nessa casa hoje. Deus vai fazer algo novo nessa casa amanhã. Deus vai abrir a porta de emprego amanhã. Não, não é depois não, é amanhã mesmo. Deus vai curar você desse câncer agora. A dor de cabeça vai sumir agora. Deus vai fazer alguém dar um carro para mim, irmão. Dinâmica da fé é partir disso. Olha só. Então vamos lá. Versículo 25. Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus, ou seja, ele coloca a condição. Se eu preciso esperar em Deus porque eu estou com fé esperando de que eu vou receber alguma coisa, olha o que ele vai dizer na condição. Esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu e vai acontecer em nome de Jesus. Ele vai dizer assim, ó. Isso nos ensina a esperar com paciência. E não, dinâmica de fé, agora eu vou citar um exemplo muito prático nas Escrituras. Olha o que Paulo vai escrever a respeito de Abraão, versículo 17 de Romanos 4. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus em quem Abraão creu. Deus que dá vida aos mortos e ainda fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Sabe por que às vezes Deus profetiza pra gente com tanta certeza? Porque Deus já está lá. Deus já viu que você vai chegar, irmão. Tá chorando por quê? Deus já viu que você vai chegar, querido. Por que você está chorando? Por que você está chorando? A pergunta é essa. Por quê? Deus já viu que você vai chegar, bênção. Para de chorar. Para de ficar preocupado. Jesus disse assim, ó. Para que vocês estão sobrecarregados com a carga de amanhã? A carga de hoje já basta. Ele sabe. Peso de hoje já existe. Irmão, tem peso no trabalho, tem peso em casa, tem peso por tudo canto e canto da vida. Para que se sobrecarregar com amanhã se você sabe que seu amanhã está nas mãos de Deus? A pergunta é essa. Observa só. Isso é viver por fé.
Aí é o que ele vai dizer: assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, porque por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de se cumprir. E porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos. E Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Aleluias. É o que ele vai dizer: ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé de Abraão que Abraão foi aceito por Deus. Então, irmão, vamos parar para observar uma coisa aqui. Ele está dizendo que Abraão começou a louvar a Deus antes da promessa chegar. Porque gratidão não se resume ao fato de o que é aquilo que eu vou receber. Esse dia atrás eu vi uma frase muito interessante, que era uma frase mais ou menos assim, ó: se você não é grato pelo que você tem, por que pede mais? Porque, irmão, alguém que tem fé é alguém que já é grato por aquilo que já recebeu, pelo que está recebendo e pelo que vai receber. Dinâmica de fé. Olha só, olhando para essa dinâmica, irmão, a gente começa a observar que o próprio apóstolo Paulo, ele era alguém que vivia a partir da fé. Ele vivia a partir disso. A vida de qualquer cristão, ela se resume nesse fato. Se resume na fé, irmão. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Voltando para o texto onde a gente estava. E aqui eu quero entrar num tema muito interessante para a gente partir para esse pressuposto. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Versículo 8. E não estamos com medo, e sim bem animados. Alguém que tem fé. Para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Aí ele vai dizer, ó: assim o nosso alvo é agradá-lo sempre em tudo quanto fazemos. Eu não vou ler o versículo todo, eu só vou ler isso aqui. Porque, irmão, partindo do pressuposto de que o cristão ele tem que ter fé, a gente entende que o ser humano, ele é alguém que tem que ter alvos, certo? Eu vou explicar muito bem isso porque Paulo era alguém que ele tinha o alvo, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tanto sabia que um dos conselhos mais certos que ele vai dizer para Timóteo na sua segunda carta, ele vai escrever lá no capítulo número 2, versículos número 4 ao 6. Olha o que ele vai dizer aos 3 exemplos que ele cita e que serve de aplicação para a gente. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque assim você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. A gente acabou de ler um texto em que Paulo vai escrever que ele era muito bem animado para agradar não a ele, mas aquele que o chamou. E olha o que ele vai dizer, falando para Timóteo a respeito de um soldado. Por que ele vai citar soldado? No texto ele vai citar soldado, atleta e um lavrador. O primeiro significado para um soldado, ele vai dizer: tenha foco, Timóteo. Saiba onde você quer chegar. Olha para frente. Eu não sei você, irmão, mas toda pessoa que é conquistada por Cristo, e Paulo vai escrever muito bem isso em Filipenses 3, ele vai dizer: eu fui conquistado por Cristo para alcançar um alvo que está na minha frente. Eu não estou perfeito ainda, mas eu corro todos os dias. Você vê, eu corro a carreira que me está proposta. Até no correr ele vai dizer: eu não estou mais engatinhando, eu não estou mais andando, mas o meu nível de fé agora está em quem está correndo, irmão. Você observa, ele está galgando níveis, certo? Ele está galgando níveis. Aí ele vai dizer: eu fui conquistado por Cristo para alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação. Ele sabia, irmão, tem alguma coisa me esperando? Fé. Ele sabia, tem uma coroa de justiça, irmão. Oh, glória. Porque, irmão, e é tanto isso
que ele vai dizer para Timóteo o seguinte: daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Na minha versão é isso aqui, tá? Ele vai dizer: procura-te vir logo, porque eu sei que meu tempo é chegado. Ele está dizendo assim mais ou menos, ó: vem logo, Timóteo, porque eu sei que daqui a pouco meu tempo está para chegar. Eu estou a caminho do céu, vaso. Vem para cá logo, porque eu tenho que te passar as últimas informações antes de eu partir para lá. Eu vou para a glória. Eu sei que lá tem uma coisa me esperando: a coroa de justiça. Irmão, ele tinha muito bem o alvo definido, irmão. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um alvo. E quem tem foco é alguém. Se você tem foco e você, para alcançar o foco, você tem que ter fé. Você sabe que foco a gente tem em uma coisa. Quando eu olho para essa Bíblia aqui, eu estou focado nela. Eu sei que vocês estão aqui me observando, eu sei que tem alguém aqui na minha retaguarda, mas eu estou focado na palavra. E quando eu sei isso, eu sei que por foco, o que é capacidade de foco? O foco é você ter a capacidade de focar e entender que existem distrações que estão ao seu redor, mas porque a sua capacidade de foco é tão grande que você não se distrai com o que está à sua volta. Foco é mais ou menos isso. Então vamos observar. Timóteo, seja como um soldado, tenha foco. Você não está aqui para poder satisfazer os deleites da vida civil. Você está aqui para satisfazer aquele que te alistou num exército. Aí ele vai dizer: irmão, você faz parte desse exército, viu? Olha o que ele vai dizer aqui, o versículo 6: trabalhe arduamente como um lavrador, e você será o primeiro a receber a sua parte da colheita. Irmão, gosta disso aqui, irmão? Sabe por quê? Porque esse versículo aqui, o próximo versículo, olha o que ele vai dizer, versículo 7 agora, versículo 6, perdão, versículo 5 e 6. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que obedece às regras ou é desclassificado e não recebe o prêmio nenhum. Ou seja, primeira coisa, um soldado que tem foco. Segunda coisa, um atleta que é alguém que é disciplinado. Ou seja, seja uma pessoa que tem foco, Timóteo. Segunda coisa, Timóteo, seja uma pessoa que seja disciplinada, irmão. Sabe o que é disciplina? É eu entender que é necessário fazer o que eu preciso fazer hoje para não adiar para amanhã. Irmão, tem tanta coisa que a gente deixa para amanhã. Às vezes a gente ouve a palavra, chega em casa e fala: nossa, Deus falou comigo hoje. A palavra foi tão boa. Só que a questão não é essa, irmão. Porque é muito boa essa reflexão que você tem, mas a pergunta é: se a palavra foi tão boa e extraordinária na sua vida, você fez o que com essa palavra que você trouxe para o coração? Entende? Disciplina, irmão. Eu tenho foco, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. E para chegar lá eu tenho que ter fé. Agora, para chegar lá eu tenho que ter disciplina também. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito, irmão. Jesus disse: ide pregar o evangelho. Eu vou pregar a palavra de Deus. Jesus disse para a gente jejuar. Eu vou jejuar. Jesus disse para ler a palavra. Eu vou ler a palavra. Jesus disse para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Jesus disse para a gente louvar. Eu vou adorar a Deus. Então, irmão, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, irmão. Não é deixar para amanhã, não. Deus dará. Ah, não, tá na mão de Deus, irmão. Tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende de você. Tem que se fazer, então faz. Aí a terceira coisa que ele vai dizer, o lavrador: seja persistente. Seja alguém que seja persistente naquilo que você quer. Paulo vai dizer assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele está dizendo? Porque ele sabe que se depender de você como ser humano carnal, você cansa de fazer. É por isso que ele está falando: faz o bem. Não cansa não. Porque ele está falando, porque no seu tempo próprio, ele sabe, tem tempo certo para colheita, vaso. Que ele tem tempo certo para colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ele sabe que se depender de você, você vai parar de fazer. É por isso que ele fala: não nos cansemos de fazer, irmão. Independente do que está acontecendo, disciplina envolve fazer o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? O bem. Então não se canse de fazer o bem. Seja perseverante, porque no seu tempo próprio vai ter colheita, irmão. Salmo 126 é que eu tenho comigo com muita convicção. Salmo 126, versículos 5 e 6. Ele vai dizer assim pra gente: que aquele que anda semeando enquanto chora, voltará trazendo consigo os seus molhos, sem dúvida, irmão. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó: se você está chorando, independente das lágrimas, continua. Irmão, a palavra mais forte que você pode receber hoje é mais ou menos assim, ó: eu vim para o culto, eu estou totalmente cansado para essa semana. Mal começou, eu já estou todo estressado, já estou até desanimado.
A palavra de Deus para você é o seguinte: continua. Não se cansa de fazer o bem, não. Porque no tempo próprio vem colheita, irmão. A gente tem que ter essa dinâmica, irmão. Por quê? Porque aqueles que não se cansam são aqueles que vivem em níveis de fé. Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu estou correndo a carreira que me está proposta, e eu sei que se eu me cansar de fazer o bem, eu não vou receber aquilo que eu preciso receber. Ele sabia, irmão, eu preciso fazer. E porque eu preciso fazer, a minha fé tem que estar lá em cima, irmão. A minha fé tem que estar nas alturas. Eu sei que tem dia que a gente está muito fraco, mas isso não significa que a sua fé está fraca. Isso simplesmente significa que você está fraco emocionalmente. Mas o próprio salmista vai dizer: crie, por isso falei. Salmo 116: eu estou muito aflito, mas mesmo assim eu ainda crio. Irmão, eu estou tão desanimado hoje, mas eu ainda acredito nessa palavra. Irmão, hoje eu não estou vendo Deus fazer nada, mas eu sei que Deus está fazendo, irmão. Sabe? Irmão, hoje eu voltei para casa, sabe? Aquele dia assim que eu cheguei depois do culto, parece que Deus não falou comigo, sabe? Parece que Deus não está me vendo, mas Deus está te vendo, querido. Deus sabe aonde você vai chegar. Não para não, vaso. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de perseverar. No tempo próprio tem colheita, irmão. Aquele que caminha trazendo consigo os seus molhos voltará sem dúvida, irmão. Não há espaço de dúvida para quem tem fé preenchida no coração. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ele está mais ou menos dizendo isso para a gente. Olha só, partindo agora para essa dinâmica. Caico, o que é fé? Hebreus 11, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim para a nossa meditação. E aqui eu já estou finalizando já. Querendo finalizar, né, queridos? Hebreus número 11, versículo 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Irmão, a fé é certeza. Eu acabei de falar, quem tem fé e quem já está correndo na fé, quem já está pulando na fé, é alguém que não tem espaço para dúvida no seu coração. Isso não significa que existem áreas da sua vida que você está com falta de fé. Tem uma frase que fala assim, né? O bolso é o último lugar do coração do crente que se converte, né? Às vezes você tem fé para que os milagres de Deus sejam operados, mas às vezes você não tem fé que Deus vai te sustentar naquela semana se você der R$100 de oferta. Isso aqui não é para você ofertar, não, mas só simplesmente um exemplo para você entender que existem áreas da sua vida que você já está com a fé pulando. Você fala aqui, chega em alguém aqui na Brenda, aqui, Brenda, eu tô tão mal nessa área, e a Brenda fala assim: Vaza, eu já passei por isso aqui, eu sei que vai dar certo. Eu já sei como é que é essa dinâmica. Eu já sei como funciona, porque eu já passei por isso. Eu já passei, eu sei que vai funcionar. Aí eu tô desesperado, como é que eu vou fazer agora? Ela fala assim, ó, calma. Assim diz a palavra do Senhor em versículo, capítulo, tal. Irmão, porque quem já está muito fortalecido naquela área sabe, aqui o diabo não vai me atacar mais. Porque ele já sabe que aqui eu estou muito forte, aqui não tem área para dúvida, não tem espaço para dúvida aqui. É por isso que o diabo vai querer trabalhar na sua vida nas áreas que você é mais fraco. Quer um conselho? Fortifica na fé as áreas que você mais fraco é. Faz uma autoanálise. Cara, essa área da minha vida aqui eu sou tão fraco. Porque não adianta, irmão, eu chegar em casa e falar assim: eu sou tão fraco nessa área, Deus tem misericórdia. Irmão, mas é aí que tá a questão. O Espírito Santo, ele é tão poderoso que quando ele mostra isso pra gente, ele revela isso pra você. Ele tá querendo simplesmente te mostrar que é nessa área que você entendeu aí que você tem que começar a trabalhar a fé. Entende? Existem áreas que você já tá voando já, mas tem área que você tá engateando ainda. E é nessa área que o Espírito Santo quer te amadurecer. Entende? Olha só, olha o que ele vai dizer. Versículo 1 de Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza de que nós esperamos e estamos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Quem tem fé tem certeza, tem uma coisa me esperando. Versículo 2. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui eu associo muito a Atos capítulo 1, versículo 8. Ide por todo mundo e ficai em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam revestidos de poder e sejam minhas testemunhas. Irmão, se for para você ser testemunha de você mesmo, não dá certo não, porque você é carnal. A dinâmica do evangelho é você ser testemunha dele.
Porque se você for para você ser testemunha de você mesmo, não tem luz aí não, vaso. É a luz dele. Ele vai dizer assim, ó, que aqueles homens do passado que deram bom testemunho, eles deram bom testemunho a partir de um caráter tratado por Deus. E que havia fé naquilo também. Versículo número 13 é o que ele vai dizer: pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, e aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó: eu estou vendo essa parede, mas essa parede que existe aqui, ela foi feita a partir de algo que não se vê. Ele está mais ou menos dizendo assim, em outras versões: pela palavra de Deus os mundos foram criados. Eu acho que é na Almeida Corrigida que vai dizer isso, na Almeida Atualizada. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó: pela palavra de Deus, o mundo espiritual e o mundo físico foram criados. Ele está dizendo que o mundo espiritual e o mundo físico são semelhantes, são parecidos, mas não são iguais. O que se vê foi feito a partir do que não se vê, ou seja, é mais ou menos assim: Deus olha para o mundo espiritual e fala assim, ó, isso aqui eu vou usar no mundo natural, isso aqui eu vou fazer no mundo natural. É por isso que Paulo vai escrever assim em Romanos 1, no decorrer do versículo 18 ao 32, que aqueles que olham para os céus, para a natureza, eles conseguem ver a glória de Deus nisso. Irmão, o mundo físico só é um paralelo do mundo espiritual. E a partir dessa dinâmica, eu consigo entender que o que rege o mundo físico e o que rege o mundo espiritual, ou seja, quem tem mais poder para reger um ao outro, é o mundo espiritual. Eu lembro que um texto, uma vez que eu li, Isaías capítulo número 31, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, e é um dos versículos que, queridos, isoladamente ele marcou a minha vida, e é um texto muito forte. Olha o que ele vai dizer, Isaías capítulo número 31, versículo 3. Esses egípcios não passam de homens, eles não são Deus, os seus cavalos são apenas carne e osso, não são espíritos poderosos. Quando o Senhor estender a sua mão, aquele que tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos serão destruídos de uma só vez. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó: aquilo que eu vejo no mundo físico, ele não pode ser mais forte daquilo que eu não vejo no mundo espiritual. O mundo dos espíritos, porque Deus é espírito, anjo é espírito, demônio é espírito também. Ele está dizendo mais assim, ó: esse mundo espiritual que você não vê, é esse mundo espiritual que rege esse mundo natural que a gente está hoje, querido. Então ele está dizendo mais ou menos assim, ó: se eu viver por fé, eu tenho certeza de que tem algo me esperando, de que tem um mundo que existe, que eu tenho certeza que vai dar certo, independente da circunstância. Olha só, continuando o texto, Hebreus 11, versículos número 6 e 7. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus, irmão. Eu lembro que a Sueli postou uma frase atrás muito interessante, que ela disse assim mais ou menos a frase: o êxtase emocional, ele é muito... Quer dizer, a obediência é algo semelhante. A obediência, ela é muito mais forte do que o êxtase emocional. Sabe, é muito fácil servir a Deus no dia que você está feliz, irmão. No dia que parece que tudo está dando certo. Agora, da hora mesmo e bom mesmo para você testar a sua fé, é você servir a Deus no dia que está mais difícil para você servir. Porque é nesse dia que a fé tem que ser apropriada. É no dia mau que a fé tem que ser apegada. É nesse dia, irmão. Olha o que ele vai dizer continuando. Versículo 11, 13 e 14. Pela fé Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida, faria o que disse. Versículo de número 14, vai dizer assim pra gente: é muito logicamente, e quando eles olhavam assim, estavam com os olhos fixos. Irmão, olha aqui, alguém que está com o olhar fixo é alguém que tem foco. E para ele ter esse olhar físico, e para enxergar aquilo que é invisível, ele tem que ter fé, irmão. Ele começa a enxergar, ele sabe que tem uma coisa me esperando. Continuando, olha o que ele vai dizer aqui.
Versículo 24 ao 27. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se ser tratado como filho da filha de Faraó, e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros. Eu gosto disso aqui, irmão, porque Moisés, ele vai trabalhar essa dinâmica aqui, e observa só os versículos que vem depois. Versículo 26, na minha versão, mais para a parte final, para a gente ser mais resumido, porque o tempo já se esgotou. A Bíblia diz assim, ó: aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Versículo 27, pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho, perseverou, porque via aquilo que é invisível. Ele tinha essa capacidade pela fé que ele tinha. Então olha só, pela fé ele se recusou aos prazeres passageiros. Lembra que eu falei que a gente tem que ter foco e tem coisa distraindo a gente? Se você for em 1 de João capítulo 2, versículo 15, João escrevendo à igreja, ele vai dizer assim, ó: filhos, não ameis o mundo, nem o que não há no mundo. Aí no versículo 16 ele vai começar a formular o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele vai dizer assim, ó: tem desejos da carne que estão aí fora para distrair você. E Paulo vai dizer que aqueles que são escravos do pecado, eles são escravos do diabo, porque o diabo usa a nossa carnalidade para a gente ser escravo dele por causa do pecado que existe. Então vamos lá. Pela fé Moisés, ele soube escolher aquilo que era futuro em vez daquilo que era presente. Pela fé que ele tinha, ele enxergava o amanhã e não os prazeres do momento. Olha só, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A pergunta é: se existe isso no mundo e se eu preciso vencer isso, qual que é a pergunta para vencer? Eu não sei se os irmãos já pararam de observar, mas no mesmo livro que ele vai citar isso, que é um problema na vida de todo crente, ele vai dizer no capítulo 5, versículo de 4, de 1 de João, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa. Irmão, não sei se você já parou para observar, mas o que há no mundo, a soberba da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida, ele está dizendo mais ou menos assim, ó: você vence isso a partir da fé que eu te dei, irmão. Fé é para a gente usar isso nessa vida. Na próxima vida a gente não vai precisar usar mais fé, porque eu não vou precisar mais esperar aquilo que eu já tenho comigo. O Pai, o Filho, o Espírito, esse mundo de glória, esse mundo que não há mais dor, não há mais morte, não há mais lágrimas. Entende? A fé tem que ser usada aqui. Eu não sei você, irmão, mas Deus me trouxe aqui só para te falar: está na hora de você começar a usar a fé que eu te dei. A fé é para essa vida, querido. A gente tem que usar a fé para essa vida e nada mais além disso. Olha só, para a gente finalizar, Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, a Bíblia diz assim, ó, os versículos finais: bem, quanto mais o que preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstradas por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, olha o que ele vai dizer: ganharam batalhas. Deus está te chamando para vencer a batalha através da fé, querido. Conquistaram reinos. Irmão, Deus está te chamando para conquistar coisas grandes pela fé que Ele te deu. Aleluia. Olha o que ele vai dizer: governaram com justiça. Irmão, Deus está te chamando para governar com justiça sobre algo. Eu não sei o que é, mas Deus te chamou para governar sobre alguma coisa pela fé que Ele te deu. Olha só: e receberam o que Deus lhes prometera, fecharam a boca de leões. Deus está dizendo mais ou menos assim, ó: você vai conquistar reino, você vai governar com justiça, você vai fechar a boca do leão pela fé que eu te dei. Complementando: apagaram o poder do fogo, nenhum fogo vai te queimar, irmão. Eu te dei fé. Deus está dizendo isso para você essa noite. Usa a fé que eu te dei, vaso. Usa a fé que eu te dei. Então, irmão, a gente precisa entender uma coisa. Olha o que ele vai dizer no final, aqui eu finalizo: tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Deus não está disposto a livrar você das batalhas, mas te livrar na batalha e te fortalecer na batalha. Por meio do que? Da fé.
Irmão, existe um mundo aí fora que a gente precisa vencer. E é com a fé que a gente vai vencer esse mundo. Então a gente precisa entender essa dinâmica, querido. Fé, ela vai a partir disso. Kaique, como ter fé? Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, algo muito básico é aqui, Marcos 4, versículos do número 1 ao versículos do número 3 ao 20. Jesus, ele conta o exemplo, eu já preguei sobre isso aqui já, mas é só para você entender um pouco da praticidade da fé. Ele vai pregar um texto, e esse texto que ele vai pregar, ele vai dizer mais ou menos assim para os discípulos: um homem saiu a semear. Esse homem jogou a semeadura entre os pedregais, entre vários ambientes. Só que ele vai dizer que só teve um lugar que a semente floresceu, que a semente deu fruto, na boa terra. E aí quando ele se afasta com seus discípulos para um lugar à parte, ele vai dizer assim, ó, para vocês é permitido falar a respeito dessa parábola. Aí o que ele vai dizer? A semente é a palavra. E aí ele vai dizer assim, ó, e o ambiente é o coração. A boa terra, na onde a semente, que é a palavra, foi semeada, frutifica 30, 60 e até 100 vezes mais. Observa só. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, então o que eu preciso acreditar e ter como crença é que quando Deus libera uma palavra sobre mim, como Deus já está fazendo nessa noite aqui, Ele está querendo muito bem falar para mim que se Ele semeou uma palavra no meu coração, Ele quer que eu frutifique fé, porque é isso que a palavra gera na gente, certo? No próprio texto, Marcos 4, no próprio texto, no próprio capítulo, versículo 35. Vamos para o outro lado. Eu vou dormir lá atrás, viu? Vocês ficam aí na frente. E foi dormir. Daqui a pouco a tempestade veio. Aí uns ficou desesperado, outros puxou o cabelo. O que a gente vai fazer? Já sei, vamos acordar o mestre. Mestre, o barco vai afundar. Você não está vendo não? Irmão, é aí que é mais interessante. Porque olha o que o texto vai dizer. Homens de pequena fé. Observa só. Se ele está dizendo que o texto, Marcos escrevendo que Jesus fala sobre a semente, que é a palavra, que é semeada na boa terra, que a terra é esse coração, ele está querendo dizer o seguinte, que eu preciso frutificar 30, 60 e até 100 vezes mais. Então eu preciso acreditar que se a palavra gera fé, eu preciso frutificar fé. Mas você, por ser um ser humano emocional, você vai muitas das vezes querer pender para o medo. Porque é isso que eles tiveram no texto. É isso que o texto está dizendo. Eles tiveram medo. E o oposto ao medo e a dúvida aqui é a fé. Aí a pergunta que fica, que Jesus quis dizer indiretamente para eles é mais ou menos o seguinte: eu já preguei a palavra já entrou aí. Vocês estão frutificando o quê? Fé ou medo? Porque, irmão, para aquilo que você dá mais vazão, para aquilo que você foca, expande. Se eu focar no medo, vai expandir. Se eu focar na fé, que é gerada por intermédio da palavra, expande. Então vamos lá. Entendendo essa dinâmica, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se eu focar na fé, eu vou frutificar 30, 60 e até 100 vezes mais. Agora, se eu frutificar do medo, vai ser a mesma coisa também. A pergunta é: você está frutificando o quê? Porque eu já te dei uma palavra, e essa palavra gera fé. O que você está frutificando? Tem duas coisas que você pode frutificar: fé ou medo. Você está frutificando o quê? Homens de pequena fé. Queridos, a gente precisa entender isso aqui, porque pode ficar de pé já. A gente precisa entender isso aqui, porque o que acontece? Se Jesus está dizendo mais ou menos isso pra gente, ele está dizendo: eu quero que vocês frutifiquem fé, para vocês estejam voando nessa área da sua vida. E em todos os âmbitos da vida do crente, irmão. Fé. Jesus venceu a tentação no deserto por causa da fé que ele tinha. Você está achando que só porque ele falou que ele venceu? Irmão, tentação não se vence por aquilo que eu falo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10 que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, de nada vale eu confessar sem eu crer aqui dentro primeiramente. Então entende a dinâmica da fé. Primeiro eu trabalho a fé aqui dentro para depois trabalhar aqui fora. Não falar, eu aceito a Jesus como Salvador para ser salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte:
Aqueles que querem vencer batalhas diárias que vocês querem vencer através da fé, vocês não podem vencer através somente de palavra que se fala, mas através de um coração que se crê. Porque é a partir disso que está o resultado. Eu criei, por isso falei. Se você não crê, por que você está falando? Entende, irmão? A gente crê aqui dentro. Pega essa palavra aqui, irmão. Deus, eu acredito na sua palavra e por isso eu vou professar, porque eu sei que eu vou vencer essa batalha. Não tenha medo, eu sou contigo. Irmão, se eu pegar esse texto, coloco aqui dentro, apesar do dia mal, eu tenho certeza, irmão, eu vou vencer. A palavra já está aqui dentro. Eu sei que o diabo está argumentando, desiste, sai fora, porque ele joga na cabeça do crente. Desiste, sai fora, desvia, larga o ministério, abandona a liderança, não seja mais obreiro não. Pende para esse passado que você estava de carnalidade, porque, irmão, o que o diabo mais faz é querer lembrar a gente do nosso passado e querer fazer a gente voltar para aquele passado de mentira que a gente viveu um dia. O diabo sempre faz isso. E sempre a argumentação sempre vai ser a mesma. Eu não sei porque tem muito crente que ainda na cidade do diabo ainda, né? Mas vamos lá, hashtag fica a dica. Aí vamos lá, se ele está dizendo mais ou menos isso, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: é pela fé que eu consigo vencer isso. Está frutificando o quê? E a gente precisa entender, irmão, para que fé? A fé, ela serve, Efésios 6, versículo 10 ao 16. Tomai o escudo da fé, para se proteger de quem? Do quê? Se proteger do diabo. Se proteger do quê? Da dúvida, do medo. Porque constantemente ele vai estar querendo jogar isso no seu coração. Irmão, pega essa palavra aqui, coloca no seu coração. A minha oração é para que essa palavra ela tenha gerado algo dentro de você. Para que essa palavra tenha gerado algo de fé dentro do seu coração. Mais combustível para você falar assim, ó, hoje é quarta, mas quinta eu vou vencer, sexta eu vou romper, sábado pela graça de Deus e para a glória de Deus eu vou vencer em nome de Jesus. A vitória já está comigo. Recebe essa palavra com você, irmão. Que Deus todos os dias fale conosco através disso. E que Ele nos amadureça. E que lembra, existem áreas que você ainda está amadurecendo, mas que você foque nas áreas que você é mais fraco para amadurecer em fé. Todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, né? De um grande ensinamento desse. Então, o meu conselho é: quer vencer? Tem que ter fé. E nós ouvimos aqui que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje o que foi pregado aqui não foi só um ensinamento, foi a palavra de Deus, irmãos. Aí às vezes eu me pergunto como que um jovem consegue ter uma sabedoria grande na palavra se não for por meio da fé, se não for Deus falando conosco. Às vezes a gente fica meio assim desligado, irmãos. Mas pegue aquilo que Deus falou com você nessa noite. Pratique, você será muito mais do que vencedor. Deus falou aqui, você vai romper barreiras. Mas use a fé. Chegue em casa, profetiza, declare. Não fique crente assim, com medinho não, irmãos. Não é como o pastor sempre prega aqui, né? Está com medinho do quê? Tem que acreditar, irmãos. Tem que confiar em Deus. Como que você vai colocar algo em prática se você não crê nem que é o Deus dos céus que está falando conosco? Então você tem que crer. Deus falou hoje conosco, desde o início do culto até agora. Então se ligue, vamos usar a nossa fé, vamos botar o inimigo para correr, porque o sangue de Jesus tem poder, irmãos. E Jesus falou na sua palavra, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Então tem que crer, tem que confiar. Vamos agradecer ao Senhor. Levante suas mãos, agradeça. Eterno Deus, soberano Pai, Senhor, graças te damos, ó Deus, de estarmos aqui diante da tua palavra, pelo que foi pregado, Senhor. Meu Deus, não permita que o inimigo venha roubar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou aqui nesta noite. Meu Deus, acrescenta fé na vida dos irmãos, acrescenta, Senhor, dá, aleluia, Pai, estratégia, renova, Pai, os teus filhos com graça, com misericórdia, Pai, renova os teus filhos na tua palavra, meu Deus, e tira, Pai, tudo
aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Oh, meu Deus, que nós venhamos viver ainda esta semana o sobrenatural de Deus. Ah, Pai, eu profetizo e eu declaro no nome de Jesus que nós viveremos o sobrenatural do Senhor ainda esta semana, ó Pai. Ah, Deus, eu creio, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares curados, abençoados, porque eu creio que o Senhor falou que está curando, está libertando, está dando, Senhor, aleluia, milagre, e está operando o sobrenatural. Ah, Senhor, se ainda ninguém crê, eu creio que o Senhor já operou aqui nesta noite, e nós estamos saindo daqui, Senhor, renovados pela Tua palavra. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, antes de receber a bênção apostólica, nosso pastor Natanael está pregando na igreja Exército de Adoradores hoje, junto que a nossa irmã Sueli foi acompanhar ele, e por isso eles não vieram aqui. Mas no próximo culto ele estará aqui, nós estaremos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu já estou ansioso pelo próximo culto, irmãos. Tem gente que fica assim meio... mas fica ansioso, irmãos. Fica com aquele desejo, no próximo culto eu vou entrar por aquelas portas e eu vou adorar o nome do Senhor. Irmão, eu já creio assim. Por que eu estou falando isso? Eu já vou encerrar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já creio que vai acontecer. E no próximo culto, irmão, eu vou entrar aqui glorificando ao Senhor. Tem que assim, irmão. Você não está vendo, mas você já crê que vai acontecer. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em cada vida, em cada família e em toda a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vem descendo